Quais são os piores alunos para se atender? Depois vocês podem fazer um vídeo dos piores professores também, né? Todo mundo é livre para criar uma conta no YouTube aí e mastigar quem queira mastigar. Então já clica no gostei, se inscreva no canal. Porque assim, realmente eu acho que é legal falar isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa se porta erradamente, tanto o professor, qualquer pessoa pode se portar erradamente, não é? E às vezes não é na maldade. Então eu vou dividir aqui os alunos que você fala, poxa, esse aluno aqui eu queria que ele agisse diferente, seria mais produtivo. Bom, Leandrão, como é que faz para ser seu aluno, hein? Vai ter a Black Friday aí, de quinta para sexta-feira. Dá uma olhada aqui nos comentários. Vão ter 10 vagas com um bom valor de desconto. O aluno grosseiro, esse é o pior de se atender, porque é falta de educação. E na consultoria online, eu sofri com uma coisa, e sofro ainda de vez em quando, né, porque a vida não é perfeita, vocês podem achar que é, mas não é, que é o seguinte, o distanciamento. Né, você sabe que não tem nada que deixa o homem mais bravo, né, destemido, do que a distância, não é? Põe na frente aqui, o cara, quem sabe o que é, senhor? Não é assim. Então, eu sofri assim, de pessoas acharem que não era eu que estava trabalhando na consultoria esportiva, de serem grosseiras porque está distante, sabe? E tem gente que é grosseira de graça mesmo. Então, sabe, a gente também erra. Se do outro lado tem um pouco de paciência, sabe, é mais legal. Então, poxa, lembro de uma vez que teve um aluno meu que ele falou que não tinha o PEC Deck, eu passei o PEC Deck. Aí na outra semana eu passei de novo. Sabe, você errou 2 vezes com a mesma pessoa. Acontece. É chato, é chato. E aí o cara veio com grosseria. Eu falei, olha meu amigo, eu errei, desculpa, né? Tá aqui o seu dinheiro de volta, eu devolvo, não tem problema, porque é o combinado, né? Se em 30 dias você não tiver um bom atendimento, o dinheiro tá de volta, tranquilo. E tá aqui e boa. Só que, se ele tivesse tido um pouco de paciência, eu iria me policiar mais e não ia errar. Então acabou a parceria. Então assim, atender um aluno grosseiro é a pior coisa que tem. Na verdade assim, se relacionar com pessoas grosseiras é a pior coisa que tem. Existe um outro ponto também que é um pouco desagradável, que é o aluno que não confia. E é diferente, porque quando às vezes a pessoa manda pergunta para mim, fala, Leandrão, desculpa te perguntar isso, mas é só, galera, perguntar para mim, né? É motivo de honra máxima, porque se você está perguntando para mim, isso quer dizer que você confia no que eu estou falando. E isso é fantástico. E o ponto aqui é o não confiar. Então sabe aquele aluno que você passa ali todo o negócio, ele pergunta, e às vezes ele nem pergunta, mas ele não confia, não faz, muda. Você entendeu? Eu tenho um método, eu já atendi um monte de pessoas. Eu vou colocar aqui o trabalho, é só você fazer. Se você quiser mudar alguma coisa, você me pergunta antes. Agora, você não confiar e começar a adaptar, você está mudando o método que já vai dar certo. Quer dizer, né, para que então você está me pagando? Não faz sentido. E de novo, não é inflexível. Leandro, isso aqui eu não me adaptei e tal. Tem outro jeito? Tem vários jeitos de chegar no mesmo lugar. Mas você tem que trocar uma ideia. Alunos impacientes também são um pouco mais difíceis. Por exemplo, Leandrão, fiz o treino uma semana para melhorar o peito aí que você falou e não vi diferença nenhuma. Aí você fala, não, calma. A gente não está falando de uma semana, beleza. Passou um mês, o cara, olha, um mês, não vi diferença nenhuma. Você fala, para melhorar um músculo fraco, você pode demorar anos. Não, então vou desistir. Entende? Galera, melhorar músculo fraco, a minha panturrilha é um músculo fraco. Hoje não é mais. Até mesmo o Júlio Balestrini elogiou. Aí quando ele elogiou, eu falei, aí beleza. Tá vendo como um coach precisa de um coach? Porque às vezes a gente fica viciado. Eu olhar para minha panturrilha e não via ela legal. Numericamente ela estava bom. 42 de braço, 42 de panturrilha, essa proporção é legal. Mas eu não via. Quando o Júlio Balestrini falou, pô, tua panturrilha tá legal, eu falei, aí já deu uma animada já, né? Aí eu comecei a ver ela com outros olhos. De qualquer forma, para eu melhorar essas panturrilhas, foram anos, porque era um músculo fraco meu, anos batendo nela. Então, se você é impaciente, se você quer velocidade, vai andar de kart. Baixa Need for Speed e joga lá. Underground 1 de preferência, que é o melhor. Porque senão, aqui é devagar o negócio. Leandro, mas a consultoria, o curso que eu vou comprar de você, sempre de você, claro, outros nem eu vou cogitar, né? Oficial Pharma, isso, tudo que você indica, isso, faz tudo que eu falo. Mesmo assim vai ser devagar. Alunos que falam muito ou falam pouco, os dois são difíceis de trabalhar. Não é um aluno ruim, tá? É um aluno difícil de trabalhar. Então presta atenção no seguinte, às vezes acontece, tá? Eu pergunto para um aluno assim, isso na anamnese, tá? Na consultoria online. Há quanto tempo você treina musculação direto sem intervalos? É só ele colocar 6 meses, 5 meses, 1 mês, nunca treinei.
Já treinou outros momentos da sua vida? Quanto tempo e tal? É só ele colocar, treinei 2 vezes, 2 meses. Fim. Tem cara que escreve assim, 2. Aí você fala, 2 do quê, filho? Porque eu não perguntei meses, anos. O cara escreve 2 assim, ó, já aconteceu. Então quer dizer, não tenho dado para trabalhar. Tem outros que escrevem assim, ó, uma Bíblia. E eu fico procurando, eu leio, e não entendi nada. Então eu tenho que fazer uma devolutiva e às vezes fica chato. Eu falo pro cara, olha, eu não entendi essa. Me escreve só o tempo. O cara fala, tá vendo, escrevi um monte de coisa, então você não quer ler, você tá com preguiça. Não, é que eu não entendi. Então, o que escreve muito, que é muito disperso, muito sem foco, às vezes eu fico confuso. Lógico que eu faço uma devolutiva, mas eu fico confuso. E o aluno que não escreve nada, às vezes é complicado. Galera, eu não vou mentir, tá? Humildemente falando, pelo amor de Deus, humildemente falando, 2 vezes eu vou falar. Eu conquistei hoje algo em termos de credibilidade, assim, que eu estou muito feliz, eu nem imaginei que ia chegar nisso. Então, assim, eu não dou desconto, em hipótese alguma. Leandrão, tira para mim. Não, o meu valor é esse. Ah, Leandrão, mas tira 10%, mas eu vou me dedicar 10% a menos no seu projeto? Não. Então não vou tirar nada. Eu me dedico 100% e cobro o 100%. É fim, é sim ou não, é botão de liga ou desliga. E aí tem cara que fica mastigando. Não, mas eu quero um desconto, porque o cara cobra tanto, porque não sei. Galera, isso é desagradável. Isso é uma atitude minha, talvez seja até uma coisa mais minha, né? Eu nunca peço desconto em nada, principalmente em mão de obra. O cara falou, é tanto para pintar essa parede aí, tá aqui, velho. Só que vai ficar bem feito? Vai, beleza. Se ficar mal feito, eu vou te cobrar. Fechou. Fazer uma promoção e tal, beleza, que eu tô fazendo a Black Friday. Quinta-feira agora, 10 vagas. Ok, tá, entendeu? Combinado. Agora o outro ficar, porque aí parece que está desmerecendo. Eu me sinto um pouco incomodado, de verdade. Um outro aluno que é difícil trabalhar é o aluno que é preguiçoso, tá? E não é o que não está conseguindo engatar no treino que é diferente. Tem cara que não está conseguindo engatar no treino e você vai entendendo ele. Mas por que está difícil? Peraí, tá? Porém, tem um tipo de aluno que ele acha que você vai dar o resultado para ele. E isso não existe. Recentemente, eu fiz um curso de drift. O cara me botou do lado do carro, ele falou, acelera aqui, vira e tal. Eu errava, ele falava, faz de novo. Eu errava, ele faz de novo. Eu virei aluno, né? Fazia muito tempo que eu não era aluno de alguém, de alguma coisa. Foi muito bom. É muito bom ser aluno, viu? Valorize isso. É muito bom ser aluno. Você não tem obrigação de saber nada e tal. O cara tem que ter paciência com você. A posição de aluno é fantástica. Só que tem aluno que é preguiçoso. Ele acha que você vai... Então, sabe, eu vou te dar o caminho. Se você não fizer, não vai dar certo. E por último, o que te confronta com outras pessoas, tá? Em termos de conhecimento, lógico, e ele te confronta com pessoas que você gosta. Aí é difícil, viu? Porque eu vi um vídeo do Paulo Musi, e ele falou isso. E normalmente, sabe o que acontece? Olha como é gozado. Gozado que eu falo engraçado, tá? Ô quinta série. Eu vi um vídeo do Paulo Musi que ele falou isso. Eu falo, caramba, meu, Paulo Musi vale a pena, deixa eu ir lá ver. Aí eu olho e falo, mas ele não falou isso, você entendeu errado. Quer dizer, o cara te confronta, que já é desagradável, entendeu? Porque ó, isso aqui é pra você. Às vezes vai fugir do normal, entende? Por exemplo, o supino é um bom exercício, não vou passar supino para esse cara. Por quê? Porque aí tem uma explicação para isso. E ele não consegue entender. E tudo bem. Né? E tudo bem, é só ele perguntar, Leandro, por que o treino não tem supino? Mas ele não precisa falar assim, o Paulo Musi falou que tem que ter supino, senão é uma porcaria o treino. E o pior de tudo é isso. Quando você vai ver o cara lá, quantas vezes Cariani, Musi, Balestrin, o cara falou isso, eu falo, caramba, falou mesmo? Não, peraí que agora eu fiquei curioso, eu vou olhar, o cara não falou isso. Quer dizer, ele entendeu errado e confronta. Então fica uma coisa um pouco desagradável. E eu acho que é legal falar uma última coisa aqui, que é o seguinte, o aluno que pergunta muito, ele não é desagradável. Certo? É o melhor aluno que tem, porque ele pergunta, ele fala o que está incomodando, ele se comunica. Então talvez aqui lembrei de mais um, pronto. O aluno que não fala, quando tá tudo bem, beleza, não quer falar nada? Beleza, me passa o feedback semanal, fechou. Agora, quando esse aluno está desconfortável, alguma coisa, e ele não fala, eu tenho repertório. Eu tenho conhecimento, eu estudo, eu tenho prática, eu tenho experiência. Leandro, só não tenho humildade. Não, eu tenho também. É que eu só estou falando que é verdade. Faz muito tempo, né? Não é arrogância, nada. Então eu tenho repertório, eu tenho tudo isso. Só que se eu não for estimulado, Leandro, como é que eu estimulo você? Me perguntando, reclamando, certo? Mas sempre lá no primeiro do vídeo com educação. Eu vou deixar agora aqui erros que eu detecto nos meus novos alunos em uma semana.
Ou seja, se você virar o meu aluno, eu poderia detectar esses erros em você em uma semana. E eu coloquei de graça no vídeo, certo? Então, dá uma conferidinha aqui.